Respire fundo e, por um instante, silencie as vozes que competem dentro de você. Opiniões, polêmicas, lembranças, até mesmo aquela vontade de vencer um debate. Hoje não estamos aqui para ganhar uma discussão, mas para ganhar um coração. A questão que acendeu tantas conversas é pecado adorar no domingo? Pode ser um convite disfarçado. Deus nos chama a sair da arena dos rótulos para entrar no santuário da presença. O Evangelho nunca foi um ringue, é um altar. Se nós começarmos no campo da provocação, terminaremos cansados. Mas se começarmos no campo da adoração, terminaremos transformados. O que Deus deseja de nós não é um calendário sem coração, nem rito sem vida, mas uma vida inteira que se curva diante dele, antes de qualquer definição. Deixe-se alcançar por uma verdade simples. O Senhor não disputa com ninguém o primeiro lugar. Ele o ocupa por direito. Quando Jesus disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado, Mac 2, Arshba, ele não rebaixou o mandamento. Ele revelou o sentido. O descanso de Deus no Gênesis, GN 2, 3, não é um ponto final. É um horizonte que aponta para uma comunhão mais profunda. A pergunta sobre o dia, isolada da pessoa de Jesus, vira um labirinto. Mas quando a colocamos diante do Senhor, tudo ganha contorno. A palavra não veio para nos aprisionar num legalismo sem amor, nem para nos soltar num relativismo sem fidelidade. Veio para nos introduzir numa aliança em que o tempo é santificado porque pertence a alguém. O coração do cristão não é um relógio que marca a obrigação, é um altar que sustenta o fogo, e um altar aceso ilumina toda a casa. Talvez você traga consigo memórias de discussões duras, mensagens inflamadas, acusações de um lado e do outro. Talvez já tenha ouvido que a sua devoção é inválida ou que o seu zelo é exagerado. Por favor, deposite isso agora aos pés de Jesus. Não quero que você se defenda, quero que você descanse. Não vim oferecer um atalho ideológico, mas conduzi-lo a um encontro, porque quando a presença de Deus nos toca, a poeira da controvérsia baixa, a vista clara é, e a pergunta muda de tom. De qual dia me justifica? Para como eu posso honrar o Senhor de todos os dias? O inimigo ama nos empurrar para extremos estéreis. De um lado, um ritualismo que mede a santidade por planilhas. De outro, uma indiferença que transforma a graça em desculpa. O Espírito Santo, porém, nos conduz ao centro vivo, Cristo, que é nosso descanso. No Shapashkoa, nosso Senhor. Repare como o coração reage quando você pronuncia o nome de Jesus com fé. Tudo que era duro amolece. Aquilo que era briga vira. Busca. O olhar se desloca do que separa para aquele que reúne, e é justamente aí que começa a cura, não na renúncia da verdade, mas na adesão àquele que é a verdade. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que a revelação caminha conosco pela história e desabrocha plenamente em Cristo. Ele não aboliu o bem que o Pai inscreveu na criação, ele o levou à plenitude, o descansou. Então, deixa de ser mero não fazer e torna-se estar com Deus, com a família, com a comunidade, com os pobres e cansados, para que neles reconheçamos o próprio Cristo. O tempo deixa de ser tirano e vira território de graça. E quando a graça governa o tempo, a alma encontra o compasso da paz. Talvez você diga, mas eu preciso de respostas objetivas. Claro,
Deus não tem medo das suas perguntas. Porém, Ele quer responder a partir do lugar certo, não de uma trincheira, mas de um relacionamento. Quando reduzimos a fé a um duelo de versículos, nós calamos aquele que os inspirou. Quando nos escondemos atrás de um costume para fugir do amor exigente, nós perdemos o fio de ouro do Evangelho. Roger, Deus pede a você uma coragem maior do que sustentar um argumento. A coragem de sustentar um olhar de filiação. Filhos não negociam o amor do Pai. Filhos o acolhem e o traduzem em obediência viva, e a obediência, aos olhos de Deus, tem o rosto da confiança. Imagine-se agora colocando as semanas que passaram com seus pesos, atrasos e culpas nas mãos de Jesus. Ele não veio para esmagar canas rachadas, nem apagar pavios fumegantes. Ele veio para reacender. Talvez o seu domingo tenha virado uma corrida de tarefas. Talvez o seu sábado tenha se tornado apenas um alívio superficial. Talvez nenhum dia tenha sido realmente sagrado, porque seu coração viveu aceso para tudo. Menos para Deus. Ele não o acusa, ele o chama. Chama-o a separar em qualquer debate o que é ruído do que é voz, o que é tradição humana do que é tradição viva, o que é ansiedade do que é unção. E a unção do Espírito sempre nos conduz a Cristo Eucarístico, centro da vida cristã, onde todo o tempo encontra seu sentido, porque ali a Páscoa se torna presente. Há um segredo espiritual que os santos aprenderam. Quando você coloca Deus no começo, Ele ilumina o meio e abençoa o fim. É por isso que santificar o dia do Senhor é mais do que cumprir uma cláusula. É inaugurar um ritmo, é escolher a cada 7 passos um respiro de eternidade. É recordar, como dizia São João Paulo II, que não somos escravos da produção, mas filhos que adoram. É permitir que o amor determine a agenda. E quando o amor determina a agenda, a vida deixa de ser sobrevivência e volta a ser vocação. Você não foi criado para girar em torno de afazeres. Foi criado para orbitar o sol da justiça. Por isso, antes de estabelecer qualquer conclusão, permita-se ser estabelecido no essencial. Jesus no centro, a palavra como lâmpada, a igreja como mãe e mestra, a caridade como verificação. Talvez um medo se levante. E se eu estiver errado? O medo não precisa ser negado, precisa ser apresentado. Diga ao Senhor: ensina-me os teus caminhos, dá-me um coração dócil, não me deixes perder o essencial. Deus honra quem é honesto na busca, e Ele não se esconde de quem o procura de verdade. Se hoje você se sente provocado, que seja pela graça e não pela culpa. Que seja pela fome de santidade e não por vaidade catequética. O Espírito não quer fazer de você um polemista, mas um adorador. E adoradores, quando falam, não ferem, curam, não inflam incômodos, inflam corações, não empilham razões, expõem feridas à luz e as entregam àquele que tem poder de sarar. Então, enquanto muitos desejam começar pelo quem está certo, eu convido você a começar pelo quem é o Senhor. Se Ele é o Senhor, o nosso sim será inteiro e o nosso tempo será consagrado. Se Ele é o Senhor, o nosso culto não será fuga nem performance, mas se encontrou. Se Ele é o Senhor, a pergunta inicial já começa a ser purificada, porque não buscaremos o dia para nos justificar, mas buscaremos o Senhor para nos santificar. E quando o Senhor nos santifica,
O calendário deixa de ser motivo de guerra e se torna instrumento de graça. Hoje. Portanto, permita que a paz do ressuscitado entre com suavidade e firmeza no seu interior, onde há agitação. Ele diz: Shalom. Onde há orgulho, ele oferece mansidão. Onde há confusão, ele atende à clareza. E onde há sede de verdade, ele promete conduzir passo a passo. O resto virá luz por luz, verdade por verdade, até que a convicção seja mais forte que a controvérsia e a caridade mais alta que qualquer razão. Feche os olhos por um instante, respire devagar, sinta o ar entrar, encher os pulmões e sair levando embora a pressa. Este simples gesto, respirar com consciência diante de Deus, é o primeiro ato de oração, porque orar não é começar falando, é começar ouvindo. Antes de derramar palavra, o coração precisa aprender a escutar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ezequiel 37. Este versículo, tão conhecido, é na verdade uma bússola. Ele não nos pede para controlar, mas para confiar. Ele não nos ensina a resolver tudo, mas a repousar na fidelidade de Deus. E confiar é um verbo que se conjuga com silêncio, paciência e fé. Quantas vezes a ansiedade nos arranca da presença de Deus? Corremos, produzimos, respondemos mensagens, mas esquecemos de responder ao chamado da alma. Deus não fala no barulho. Fola, no brisa suave. Elias descobriu isso na montanha. 1 Rs 19, 11 até 12. O Senhor não estava no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sopro leve. Esse sopro é o mesmo que hoje toca o seu peito. Quando você para e respira com fé, o Espírito Santo respira em você, e nesse momento, tudo o que parecia pesado começa a perder força. As preocupações ainda existem, mas já não mandam em você. Porque o coração que confia encontra repouso mesmo antes da solução. Entregar não é desistir, é colocar o peso certo nas mãos certas. Deus não quer espectadores de promessas, quer parceiros de confiança. Ele não age apenas em quem sabe muito, mas em quem se abandona como criança. Jesus nos ensinou: quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. MT 18. A fé madura é a que se ajoelha, não a que discute. O orgulho diz: eu preciso entender para obedecer. A fé responde: eu obedeço para entender. E é assim que o mistério se torna luz. Quando a obediência precede a compreensão, não é uma submissão cega, é um ato de amor que confia na sabedoria do Pai. Agora imagine-se diante de Deus com as mãos abertas. Tudo o que te inquieta está ali. Contas, pessoas, decisões, doenças, arrependimentos. Você não precisa esconder nada. Ele a conhece. Diga apenas: Senhor, eu te entrego. Esse ato simples abre portas espirituais. O inimigo trabalha para manter você agitado, cansado e disperso, porque sabe que a paz é o terreno onde floresce a fé. Se ele te rouba o descanso interior, rouba também a força da oração. Mas quando você recupera o silêncio, ele perde o poder. A oração verdadeira é um descanso ativo, não é passividade. É confiança em ação. É permanecer no amor mesmo quando a lógica pede fuga. Padre Pio dizia: ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil.
Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Quantos santos aprenderam a viver essa serenidade? Santa Teresinha chamava isso de pequeno caminho, uma confiança simples e total. O Catecismo da Igreja N, 2558 até 2565, ensina que a oração é uma relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Note a palavra, relação. Relação não é teoria, é presença. Orar é respirar com Deus, caminhar com Ele, ouvir com o coração. É quando a alma se encaixa novamente no ritmo divino, e nesse ritmo o tempo desacelera, o medo se dissolve e a fé floresce. Quantas vezes buscamos sinais extraordinários e esquecemos que o primeiro milagre é a paz que volta a habitar o coração. Deus se revela nas pequenas fidelidades. Uma respiração feita com fé vale mais do que 1000 palavras ditas com distração. Uma pausa em silêncio pode transformar o rumo de um dia inteiro. Quando você oferece seus pensamentos a Deus, o Espírito Santo os purifica. Quando oferece suas preocupações, Ele as transforma em sabedoria. Quando oferece o tempo, Ele o devolve multiplicado em graça. É por isso que a entrega é o início de toda vitória espiritual, porque coloca Deus de volta no centro. Faça agora um breve exercício interior. Imagine uma luz suave descendo sobre você. Essa luz representa a presença de Deus. Ela não vem para te julgar, vem para te curar. Respire dentro dessa luz. Permita que ela toque as partes cansadas da sua alma. Diga, Jesus, confio em Ti. Repita com calma. Sinta o peso sair. É simples, mas é real. Porque toda fé viva começa assim, no silêncio de quem respira a presença e decide acreditar, mesmo sem entender tudo. E quando o coração se aquieta, Deus fala. Ele não grita, ele sussurra. E o sussurro do Espírito é mais poderoso do que qualquer trovão. É nele que nasce a verdadeira entrega, a verdadeira fé e o verdadeiro descanso. Abra sua Bíblia e encontre o início de tudo. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. De N2, 100. Essa é a primeira vez na história da criação que a palavra santo aparece. Deus não chamou santo o sol, nem a lua, nem as estrelas. Chamou santo um dia. Isso nos ensina algo profundo. Antes de Deus santificar pessoas, Ele santificou o tempo. E o tempo santificado não é o tempo que serve ao homem, mas o tempo que o homem oferece a Deus. É o intervalo sagrado em que a criatura reconhece o Criador, o trabalhador reconhece o doador e o cansado reconhece a fonte do repouso. O 7º dia foi o selo de um mundo perfeito e nele Deus gravou um sinal eterno de aliança, um lembrete de que a vida não é apenas produção, mas comunhão. O mandamento: lembra-te de santificar o dia do Senhor. Ex 28, não foi dado para limitar, mas para libertar. O povo de Israel vinha da escravidão. Durante séculos não tinham descanso, trabalhavam sem pausa, sem ritmo, sem dignidade. O sábado, portanto, foi uma revolução divina. Deus disse a um povo cansado que o valor dele não estava em quanto produzia, mas em quem o criou. Era um grito de libertação. O descanso de Deus não é o cansaço do Criador, mas a contemplação amorosa daquilo que Ele fez. E quando o homem participa desse descanso,
ele entra no olhar de Deus. É por isso que o sábado e depois o domingo não são meros intervalos de lazer, mas profecias vivas do céu. Cada semana nos oferece uma chance de lembrar. Eu não sou o centro de Endre. Jesus veio não para abolir essa santidade do tempo, mas para cumpri-la e elevar o sentido em Cristo. O descanso deixa de ser um simples repouso físico e se torna um descanso espiritual, o repouso da alma em Deus. O autor da carta aos Hebreus explica: resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Aquele que entrou no repouso de Deus descansou de suas obras como Deus das suas. HB 4. Dildalcher. Note, a meta não é apenas um dia livre, é viver num estado de confiança permanente, é a passagem do calendário para o coração. Quando você se abandona em Deus, todo dia pode ser santo e, ao mesmo tempo, quando você se esquece dele, até o sábado se torna vazio. O tempo só é santo se está habitado pela presença. Muitos perguntam, mas Jesus não quebrou o sábado? A resposta é, ele revelou o seu verdadeiro espírito. Quando curava em dia de sábado, ele não desprezava o mandamento, libertava-o da interpretação fria dos fariseus. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mac 2, Arsati. Essa frase é um divisor de águas. O mandamento é dom, não prisão. Deus criou o descanso como bênção, não como fardo. A rigidez transforma o presente de Deus em peso, a obediência amorosa o transforma em caminho. Jesus não é inimigo do descanso. Ele é o próprio descanso encarnado. Nele, o sábado encontra seu cumprimento, porque Ele é o Senhor do tempo. Quando descansamos nele, estamos finalmente vivendo o sentido do Gênesis. Mas há algo que o Espírito quer ensinar além disso. Se o descanso foi abençoado no princípio, ele continua sendo fonte de bênção agora. Vivemos em um mundo que glorifica o cansaço. As pessoas competem para ver quem dorme menos, quem trabalha mais, quem é mais produtivo. O descanso virou sinônimo de fraqueza e a pausa, de preguiça. Porém, Deus não pensa assim. Quando você para estar com Ele, o mundo chama de perda de tempo. O céu chama de adoração. O descanso verdadeiro é espiritual. É confiar tanto que você pode parar, é dizer, Senhor, mesmo se o mundo girar sem mim, eu descanso em Ti. É o contrário do orgulho disfarçado de eficiência. É a humildade que reconhece. Sem Ti, nada posso. O Catecismo da Igreja N, 2172, declara: o domingo é a realização espiritual do sábado no cumprimento da lei moral natural inscrita no coração do homem. O descanso, então, continua, mas agora iluminado pela luz da ressurreição. Cristo não cancelou a bênção do sétimo dia, ele a transfigurou no primeiro dia. Quando venceu a morte, cada domingo é o eco do Gênesis recriado. O sábado apontava para o repouso da criação. O domingo celebra o repouso da redenção. O primeiro dia da nova semana é o oitavo da antiga símbolo da eternidade, do ciclo que se abre para sempre. É por isso que a igreja chama o domingo de Dia do Senhor, o dia em que o tempo tocou a eternidade. E aqui é uma revelação preciosa. O verdadeiro descanso não é apenas parar de trabalhar, é permitir que Deus trabalhe em você, é ceder espaço para o Criador, restaurar o que o pecado desgastou
é aceitar o ritmo do céu, onde tudo tem ordem, beleza e propósito. O homem moderno busca descanso em distrações. Deus oferece descanso em adoração. O mundo promete fuga. O Evangelho oferece presença. É por isso que a oração é o descanso da alma e a missa é o coração do domingo, no altar. O tempo humano toca o eterno. O pão e o vinho se tornam corpo e sangue. O dia comum se torna santo. Quando participamos da Eucaristia, estamos novamente no Gênesis Deus, recriando o mundo dentro de nós. Então, se você anda cansado, exausto, sem direção, talvez não precise de mais horas de sono, mas de mais horas de presença, volte ao ritmo divino, permita que Deus santifique o seu tempo, escolha um dia, aquele que a igreja te indica, e o consagre de verdade, não com legalismo, mas com amor, não com medo, mas com fé. O descanso é a arte de confiar que Deus cuida enquanto você descansa. É o ato supremo de fé no Deus que trabalha mesmo quando você dorme. E quando você aprende a descansar em Deus, o tempo deixa de te oprimir e começa a te servir. Porque o tempo santificado se torna sacramento da eternidade. Quando a pedra foi removida do sepulcro, não foi apenas uma câmara vazia que se abriu. Foi um novo amanhecer para o universo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, Maria Madalena foi ao túmulo, Jó 20. E nada disso é acaso narrativo. O Espírito quis assinalar um tempo, uma aurora, um recomeço. O primeiro dia não substitui a obra do sétimo. Ele a transfigura. Se no Gênesis Deus repousa após criar no jardim do sepulcro, o Filho se levanta para recriar. A ressurreição inaugura o tempo pascal, um tempo em que a morte já não dita o ritmo e o pecado já não controla o calendário do coração. O domingo nasce da explosão silenciosa da vida eterna. Repare como o Evangelho detalha os encontros do ressuscitado no primeiro dia. Ele aparece aos discípulos à tarde, quando portas e almas estavam fechadas. Jó 20. O lugar exhalava medo. De repente, a paz se fez presente. A paz esteja convosco. O ressuscitado não burocratiza a fé. Ele a infunde, mostra as chagas, sopra o Espírito, perdoa pecados e transforma a sala trancada em cenáculo missionário. É por isso que o domingo não é um simples marcador semanal. É a pedagogia de Deus para ensinar a igreja a reabrir portas, a respirar de novo, a recomeçar mesmo quando as cicatrizes ainda doem. O primeiro dia é o dia em que a esperança atravessa fechaduras. Uma semana depois, novamente, 8 dias depois. Segundo a contagem judaica, Tomé está presente, Jó 20, Arceliu, o ressuscitado volta, como quem estabelece um ritmo. Encontro dominical, fé corroborada, missão renovada, a insistência não é casual, há uma catequese do tempo. Cristo sela um compasso e a igreja aprende a caminhar batendo o passo com o coração de Deus. A ressurreição inaugura a oitava eterna. O dia que aponta para o que não tem poente. Esse oitavo dia, como gostavam de dizer, os padres, é a assinatura da nova criação. Não se trata de apagar o sétimo, mas de abrir a janela da eternidade sobre o humano, para que cada semana seja iluminada pelo sol que não se põe. Pentecostes também acontece quando se completaram os 50 dias, Ato 2, isto é,
no primeiro dia, após 7 semanas completas contadas a partir da Páscoa. O fogo que desce sobre o cenáculo sela para sempre a ligação entre o domingo e a vida no Espírito. A Igreja nasce não num conselho estratégico, mas numa liturgia viva. Palavra escutada, promessa acolhida, Espírito derramado, línguas que anunciam, corações que se convertem. É o domingo da colheita, o dia em que o medo dá lugar à parresia e à dispersão ao corpo unificado. Desde então, reunir-se no primeiro dia não é uma convenção tardia. É pôr-se na corrente de fogo inaugurada pelo ressuscitado e atualizada pelo Espírito. Essa aurora do primeiro dia molda a identidade do cristão. O batismo, mergulho pascal, nos enxerta em Cristo para vivermos esse ritmo pascal como norma de existência. Morrer ao pecado, levantar-nos na graça. A Eucaristia dominical é a estação onde o trem da semana para reabastece. Toma direção, não é uma obrigação para cumprir, mas uma necessidade para viver. Quem caminha sem domingo, caminha sem bússola. Por isso, a tradição chama o domingo de Páscoa semanal, não um adereço poético, mas a verdade que dá forma à semana. Trabalhamos a partir da Páscoa, não para merecer. Lá, a missão brota do altar e volta ao altar, transformando nossos dias comuns em matéria de santidade. Talvez você pergunte, por que Deus escolheu o primeiro dia para acender a luz da nova criação? Porque o amor sempre chega cedo, chega de madrugada. Quando a noite ainda parece vencer, a ressurreição não foi apenas vitória, foi também prontidão. Maria vai cedo ao túmulo e encontra cedo o vencedor, o domingo. Então, nos educa para levantar cedo interiormente, a não nos deixarmos prender em lutos antigos, a esperar o inesperado do amor que não atrasa. E quando a igreja se reúne, ela antecipa o futuro. Canta hoje o que o céu cantará para sempre. O domingo é profecia do fim. Bom, ensaio do coro eterno, exercício semanal da eternidade no meio do tempo. A teologia do 8º dia nos preserva de 2 erros: o legalismo que mede a fé pelo ponteiro e o relativismo que dispensa a régua da revelação. O 8º dia é a régua do céu sobre o tempo humano, nem escravos do calendário, nem órfãos do compasso, filhos conduzidos pelo ressuscitado. Por isso, o domingo exige liberdade interior. Não basta folgar, é preciso ofertar, não basta pausa, é preciso presença. É o dia em que se interrompe a vertigem para que Deus reassuma o centro e em que as relações recuperam dignidade sob a luz da caridade. O descanso se converte em culto e o culto transborda em missão, como rios que correm do altar para as ruas. A pastoral da igreja, ao longo dos séculos, protegeu esse dom. Quando o catecismo fala do domingo como fundação e núcleo do ano litúrgico, não é para nos dar um fardo, mas um alicerce. O alicerce permite construir mais alto, sem desabar. Famílias que guardam o domingo experimentam um tecido afetivo mais consistente. Jovens que fazem do domingo encontro com Cristo descobrem vocações. Idosos encontram consolo. Trabalhadores, justiça e equilíbrio. O domingo combate a idolatria do desempenho e cura a arritmia da alma, onde o primeiro dia é santo. Os outros 6 são fecundos, onde o primeiro se perde, os demais se desalinham. Contemple as mãos do ressuscitado. Nelas, as chagas brilham como janelas. O domingo nos coloca diante dessas janelas para olharmos a vida com o olhar de quem venceu a morte. Por isso voltamos toda semana.
porque a esperança também precisa de alimento a cada domingo. O ressuscitado nos reenvia ao mundo com o ID, que acende vocações e sustenta testemunhos. Ele nos sopra o Espírito, para que as portas que o medo fechou se abram de novo e, como Tomé, tocamos as feridas para confessar: meu Senhor e meu Deus. Quando essa confissão se torna hábito dominical, a fé deixa de oscilar com os humores e passa a dançar com a verdade. Se hoje você se sente distante, volte no primeiro dia. Se a semana te quebrou, recomece no primeiro dia. Se a fé esfriou, aqueça-se no primeiro dia. Cristo te espera não com cobrança, mas com chagas luminosas e paz que restaura. O domingo não é o prêmio dos perfeitos. É o remédio dos que precisam, é o lugar da reconciliação, da palavra que orienta, do pão que fortalece, da comunidade que abraça, do envio que dá sentido. Na aurora do primeiro dia, Deus diz novamente ao caos: faça-se a luz, e a luz se faz no coração que decide abrir a porta. Quero contar a história de uma mulher chamada Helena. Ela tinha 39 anos, 2 filhos pequenos, um marido honesto e uma agenda sempre cheia. Trabalhava em um mercado, fazia bicos aos sábados. E no domingo, quando não estava exausta, tentava compensar a semana com uma maratona de tarefas domésticas. A fé estava lá, guardada como lembrança da infância, mas já não alimentava ninguém. O domingo tinha virado um corredor de obrigações e, quando a noite chegava, um vazio teimoso se assentava no peito. Helena disse a si mesma: é a vida. Mas, no fundo, sabia que tinha perdido algo essencial. Certa tarde, ela passou diante da paróquia e ouviu um trecho do Evangelho saindo pelos alto-falantes. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ela parou, não por convicção, mas por cansaço. Entrou, sentou-se ao fundo e viu o padre levantar a hóstia. Foi como se alguém abrisse uma janela numa casa abafada. Um pensamento simples atravessou sua mente. Eu esqueci como é descansar em Deus. No fim da missa. Ficou olhando o altar vazio e começou a chorar sem entender bem por quê. Não era tristeza, era um reconhecimento silencioso de que a alma pedia pão. Na semana seguinte, ela decidiu fazer um teste. Guardaria o domingo de verdade? Conversou com o marido, ajustou as compras para a sexta, combinou com a sogra que o almoço seria mais simples, desligou as notificações do celular. Ao acordar, fez uma oração curta. Jesus, este dia et tu, levou as crianças para a missa, mesmo com uma delas emburrada e a outra pedindo desenho animado durante a liturgia da palavra. Helena ouviu algo que parecia escrito para ela: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. A frase desatou um nó antigo. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que não precisava produzir nada para merecer respirar. Ao puxa Michel, Helena decidiu que o domingo teria 3 verbos: adorar, cuidar, reconciliar, adorar, deixando espaço para Deus no centro. Cuidar, oferecendo tempo de qualidade aos filhos. Reconciliar, telefonando ao irmão com quem há meses quase não falava por causa de uma dívida mal resolvida. O telefonema foi tenso no começo, mas terminou com um "me perdoa" dos 2 lados. E uma promessa de conversar com calma na terça.
À tarde, a família visitou a avó, no asilo. Levou bolo simples e rezou um terço curto. Não foi perfeito. As crianças brigaram por um brinquedo e o marido cochilou no sofá. Mas havia outra atmosfera na casa, como se a semana tivesse ganhado um eixo invisível. O inimigo, que tantas vezes aprendia na espiral do ativismo, tentou sussurrar. Isso não dura. E realmente não foi fácil manter o ritmo. No segundo domingo, o mercado ligou, oferecendo hora extra. Era tentador. O orçamento estava apertado. Helena respirou fundo e disse não, com um frio na barriga. Em seguida, veio o medo. E se faltar? No evangelho daquele dia, Jesus multiplicava pães. Ela riu por dentro. Está bem. Senhor, entende. Na segunda-feira, o gerente avisou que haveria um reajuste para os funcionários que não faltavam durante a semana. Não foi milagre de filme. Foi cuidado concreto. A lição gravou-se nela. Quando a gente dá a Deus o primeiro lugar, Ele organiza o resto. Helena notou que os filhos começaram a perguntar coisas que não perguntavam antes. Mãe, por que a gente reza na missa? Por que o padre veste aquelas roupas? Por que tem pão e vinho? Em vez de se irritar, ela transformou cada pergunta em um pequeno catecismo doméstico. Porque Jesus quis ficar pertinho da gente? Porque a igreja é uma família que tem memória? Porque o amor de Deus tem gosto de casa? E percebeu que ensinar a fé não era uma aula chata, era deixar que a beleza do domingo derramasse sentido sobre os outros dias. As segundas ficaram menos pesadas. As quartas pararam de parecer montanhas. As sextas viraram expectativa de reencontro. Uve tropeçou. Claro. Domingo, o casal discutiu por bobagem. Ela saiu para caminhar, irritada, e entrou na igreja aberta para a adoração, diante do Santíssimo. As razões que pareciam tão grandes encolheram. Rezou por 5 minutos e voltou para casa com a coragem de pedir desculpas. Primeiro, o marido também pediu. O domingo virou oficina de reconciliação. Aprenderam a guardar as conversas difíceis para depois da missa, quando o coração estava mais manso. Descobriram que a Eucaristia é mestre de pacificação, não porque elimina conflitos, mas porque reordena amores. Quando Cristo ocupa o centro, os egos cedem lugar. Com o tempo, Helena começou a perceber um fruto inesperado. Decisões melhores. Antes, ela dizia sim a tudo por medo de desagradar. Agora, o sim nascia do discernimento e o não da liberdade. O domingo, com sua pausa intencional, ensinou-a a distinguir entre urgência e importância na oração. Colocava os projetos diante de Deus e pedia uma luz simples. O que é teu? Essa pergunta filtra muito ruído. O catecismo chama o domingo de fundamento e núcleo de todo o ano litúrgico na vida de Helena. Tornou-se também o fundamento e núcleo das escolhas. Um dia consagrado gerou 6 dias mais lúcidos. A lição que a história de Helena nos entrega é clara. Santificar o domingo não é uma nostalgia religiosa, é uma estratégia espiritual de sobrevivência e fecundidade. Quando você oferece a Deus o primeiro dia, você concede ao coração uma âncora. A Eucaristia dá direção, a palavra dá critério, o descanso dá fôlego, a caridade dá sabor. One. Se a sua realidade for difícil trabalho aos domingos, cuidados inadiáveis, leve isso para Deus e para a igreja. Peça orientação pastoral concreta.
A santificação do tempo começa pela intenção reta e segue por passos possíveis. O Senhor não exige o que você não pode dar. Ele acolhe o que você decide oferecer com amor. Se você se identifica como Helena, comece pequeno e comece já. Desligue as notificações por alguns horários. Antecipe tarefas. Planeje a missa como o compromisso mais importante. Marque um gesto de caridade. Proteja uma conversa boa com quem você ama. E, no fim do dia, faça memória. Onde Deus passou hoje? O domingo não é um prêmio para quem acertou a semana. É o remédio que cura a semana. É o lugar em que Cristo acende luz em casas comuns e transforma rotinas em vocações. A mesma janela que se abriu para Helena pode se abrir para você. E, quando se abrir, você vai entender que a pergunta, o que posso fazer, encontra finalmente uma resposta. Oferecer o meu tempo e o meu coração ao Senhor do tempo. Há rumores que não vêm de fora, mas de dentro. Pensamentos que se disfarçam de prudência, pressentimentos que possam de profecia, impulsos que se apresentam como inspirações. A confusão nasce quando qualquer voz que ecoa no interior ganha status de voz de Deus. Por isso, o discípulo precisa aprender a arte do discernimento, reconhecer entre muitas vozes a do bom pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jó 10. O discernimento não é um luxo místico. É uma higiene espiritual diária. Sem ele. Trocamos direção por velocidade, ansiedade por zelo, escrúpulo por santidade. Camille, o coração aprende a caminhar sem tropeçar no próprio medo. Como a igreja ensina a discernir? Antes de qualquer técnica, há um alicerce. A voz de Deus nunca contradiz a palavra de Deus. A Sagrada Escritura não é um conjunto de frases soltas, mas o retrato fiel do caráter do Pai revelado no Filho. Quando uma moção interior convida você a agir contra aquilo que o Evangelho proclama, não é Deus. É ruído. Por isso, o primeiro crivo é mergulhar a consciência na palavra. Não apenas colecionar versículos, mas permitir que a palavra leia você. A Escritura, diz a carta aos Hebreus, é viva, eficaz e julga os pensamentos e intenções do coração. HB 4. Sarar. Ninguém discerne bem, se evita esse espelho. Quem se torna íntimo das páginas sagradas reconhece mais rápido o timbre do pastor. O segundo crivo é a paz que não depende das circunstâncias, não a paz adocicada que foge do conflito, mas aquela que excede todo entendimento. É FL 4, 7. E guarda a mente e o coração em Cristo. A paz autêntica costuma acompanhar os atos de obediência, mesmo quando são custosos. Ao contrário, a inquietação crônica, aquela agitação que não se acalma com oração sincera, costuma denunciar uma direção errada ou um tempo imaturo. Atenção, paz não é ausência de cruz, mas presença de Cristo na cruz. Às vezes, obedecer dará medo. Ainda assim, por baixo do medo, pulsa um chão firme. Uma certeza silenciosa de que Deus sustenta quando a suposta inspiração deixa você sempre amargo, impaciente, agressivo. É provável que a fonte não seja o espírito, mas a sua ferida. O terceiro crivo são os frutos. O fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si. Giele
5. Discernir é observar o que brota no tempo das escolhas. Uma decisão que se diz santa, mas gera soberba. Isolamento e desprezo pelos irmãos não vem do alto, pois Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Tegema 4. Liu. Frutos não aparecem de um dia para o outro. Exigem tempo. Por isso, a pressa é inimiga do discernimento. O inimigo empurra. Deus conduz. O inimigo grita. Deus chama pelo nome. O inimigo inflama. Deus ilumina. Se depois de rezar, escutar conselhos e aguardar o momento oportuno, os frutos permanecem ruins, reconheça com humildade: errei o caminho e recomece. Na escola do Espírito, equivocação não é condenação, é ocasião de maturidade. Frequentemente, confundimos medo com prudência. O medo nos prende à zona de conforto e se apresenta com roupagem de bom senso, mas a prudência cristã é uma virtude valente. Ela considera, consulta, reza, decide e avança. O medo paralisa. A prudência liberta para o passo certo. Como distinguir? O medo inventa cenários catastróficos e faz do amanhã um ídolo. A prudência devolve cada cenário às mãos de Deus e convida a agir no hoje. O medo cala a caridade por receio de dar trabalho. A prudência desperta a caridade com responsabilidade. O medo nos coloca sob o jugo das expectativas alheias. A prudência nos coloca sob o jugo suave de Cristo. Mamita 11. Na dúvida, aproxime-se da Eucaristia e pergunte: Senhor, isso me torna mais teu. A resposta costuma se fazer clara quando o coração se ajoelha. Outro engano comum é confundir excitação espiritual com unção. Há momentos de grande comoção em que choramos, trememos, sentimos calor. Isso pode ser bom, mas não é critério. O critério é a conversão que permanece quando a emoção passa. Foi por isso que Jesus advertiu: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7. Seliu. Se a experiência poderosa do sábado ou do domingo não melhora o seu amor em casa, a sua honestidade no trabalho, a sua pureza no culto, o problema não é o dia, é a falta de raiz. O Espírito Santo não coleciona eventos, forma discípulos. Ele não busca picos, busca fidelidade. E a fidelidade floresce quando aprendemos a ouvir e obedecer. Mesmo sem aplausos, mesmo sem sensações. O discernimento católico se faz também em comunhão, de confiar sur a vontade da Igreja. O catecismo, o magistério, a tradição viva e, de modo concreto, a direção espiritual e a confissão são lugares onde o pastor nos fala pela voz do rebanho. Isolamento prolongado é sinal amarelo. Os santos não foram solistas, foram membros de um corpo. Quando uma revelação pessoal me afasta da Eucaristia, me torna áspero, me põe acima dos demais, a cheiro de engano. Ao contrário, quando a luz recebida me inclina à humildade, à caridade prática, à paciência com os fracos. Provavelmente estou ouvindo o Senhor. O demônio consegue imitar luzes, não consegue imitar o amor que se doa. No campo prático, proponha-se a exercitar uma escuta ordenada ao acordar. Ofereça o dia e peça uma palavra objetiva. Leia as leituras da missa do dia e recolha uma frase para guardar ao longo das horas. Observe como essa frase conversa com os acontecimentos. Anuat
faça um pequeno exame. Onde senti a presença de Deus? Onde me desalinhei? Que frutos nasceram? Não se acuse com dureza. Apresente tudo como quem mostra. Feridas a um médico bom. A constância nesse pequeno caminho depura o ouvido interior. A pouco você reconhece que algumas ideias voltam sempre com mansidão, constância e caridade, sinais de que o pastor está pacientemente guiando passos. Quando o tema envolve o dia do Senhor, esses crivos ajudam a não cair em polarizações. A palavra indica a centralidade pascal do domingo. A paz confirma quando você ordena a vida em torno da Eucaristia. Os frutos aparecem em família, trabalho, virtudes. Se uma suposta defesa da verdade gera rancor contra a igreja, desprezo pelos irmãos ou orgulho espiritual, o espírito não é santo. Verdade sem caridade vira arma. Caridade sem verdade vira anestesia. O caminho de Cristo é graça e verdade. João, je sais. E a verdade que vem de Deus, quando confronta, cura. Quando corta, sutura. Quando corrige, levanta. O discernimento, enfim, nos livra da escravidão do impulso e nos educa para a liberdade dos filhos. Por fim, peça ao Espírito Santo uma graça simples e decisiva. Reconhecer o tom da voz de Jesus. Ele fala com firmeza sem agressividade, com doçura sem conivência, com autoridade sem opressão. Quando ele diz vem, há espaço. Quando ele diz espera, há amparo. Quando ele diz não, há um sim maior escondido. E assim a alma aprende a caminhar no compasso do pastor, sem correria, sem atraso. No tempo certo da graça, quem discerne. Descansa, quem descansa. Escuta, quem escuta. Obedece, e quem obedece. Frutifica. Quando a fé se percebe pequena diante de montanhas altas, Deus nos recorda que não caminhamos sozinhos. Ele, que poderia salvar-nos sem nenhum intermediário, quis tecer a comunhão dos santos como um rio de misericórdia que corre entre o céu e a terra. Não se trata de trocar Cristo por criaturas, mas de acolher a vontade de Cristo, que nos dá irmãos mais velhos no caminho, mestres da esperança, companheiros de batalha. O credo nos faz professar essa comunhão. O Evangelho a ilustra no Tabor. Quando Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus, o Pai nos educa a humildade por meio da intercessão. Aprender a pedir ajuda, a reconhecer sinais de Deus na vida de quem o amou até o fim, a beber de uma experiência viva que não ficou encapsulada no passado, mas pulsa agora em favor dos que ainda lutam. Pense em São Padre Pio, homem marcado pelas chagas de Cristo, que viveu as noites escuras da alma e, mesmo assim, repete-a com desarmante simplicidade. Reza. Espera e não te preocupes. Nesta frase, há uma escola para o nosso tempo ansioso. Rezar é entregar a Deus o que não controlamos. Esperar é permanecer em confiança, não cruzar os braços. Não se preocupar não é negligenciar deveres, mas libertar o coração do jugo da ansiedade. Padre Pio não foi um milagreiro de balcão. Foi um confessor incansável, que sabia que a maior cura se chama reconciliação. Quando pedimos sua intercessão, pedimos também sua coragem de encarar a verdade no confessionário, de orar sur máscaras, de viver na luz,
É como se ele sussurrasse ao nosso ouvido: não temas o médico divino. Ele veio para sarar e fortalecer. E assim, a jaculatória brota natural. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós, ens. Há ainda Santa Teresa de Jesus, a grande Teresa d'Ávila, que nos entrega o mapa da interioridade em tempos de superficialidade. Ela abre as portas do castelo interior e nos convida a caminhar quarto a quarto até a morada do rei. Sua lição não é fuga do mundo, mas profundidade que dá substância às obras. Teresa não dourou a pílula das dificuldades, falou de secura, distrações, tentações e ensinou a atravessar. Mas com determinação mansa, ela nos exorta a uma oração que é amizade, um tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama, quando nos sentimos dispersos. Pedir a sua intercessão é como sentar-se novamente à mesa com uma mestra que recoloca o essencial à nossa frente. Recolhimento, atenção ao amado, perseverança quando nada sentimos, como Teresa. Uma jaculatória simples e certeira pode sustentar o dia. Nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. E no combate que não vemos, São Miguel Arcanjo permanece à frente. Espada erguida, não por violência humana, mas por autoridade divina. A Sagrada Escritura o apresenta como o príncipe das milícias celestes, o defensor do povo de Deus, em Apocalipse. A batalha contra o dragão revela que, por trás das tensões históricas, há uma luta espiritual real. Invocar São Miguel não é superstição. É reconhecer o realismo da fé que não relativiza o mal, mas o enfrenta na luz de Cristo. O inimigo não se vence com gritos, mas com obediência. Não com raiva, mas com santidade. Não com improviso, mas com armadura. A invocação tradicional, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, torna-se o respiro dos que se recusam a negociar a verdade da alma com as seduções do momento em casa, no trabalho, na paróquia. Essa súplica devolve o coração ao seu posto de vigília. Talvez alguém pergunte, por que pedir a intercessão dos santos se podemos ir direto a Deus? Justamente porque ir a Deus é também entrar na família de Deus. Quem ama o Pai, ama os filhos. Quem ama a cabeça, ama o corpo. A intercessão dos santos não diminui a mediação única de Cristo. É fruto dela. É como pedir a um irmão mais velho que reze conosco, certo de que a caridade no céu é mais ardente do que foi na terra. A Igreja, sábia mãe, nos educa a essa confiança. Quando veneramos os santos, reconhecemos a obra de Deus neles e pedimos: faze também em nós o que fizeste neles. É pedagógico e consolador. Mostra-nos que a santidade é possível, concreta, encarnada em histórias de temperamento, limites, contextos e épocas diferentes, mas unidas pelo mesmo fogo. A intercessão não substitui o esforço, acende o esforço, não troca a cruz por atalho, ensina a abraçá-la com amor. Com Padre Pio, aprendemos a fidelidade aos sacramentos. Com Teresa, a perseverança na oração mental. Com Miguel, a coragem de dizer não ao pecado desde a raiz. Em termos práticos, a comunhão dos santos estrutura o nosso dia. Ao acordar, consagramos a jornada ao Sagrado Coração e pedimos a São Miguel clareza e proteção nas decisões entre tarefa,
lembramo-nos de Teresa e respiramos o nome de Jesus com atenção amorosa. Ao entardecer, examinamos a consciência e buscamos a confissão com honestidade, como recomendaria Padre Pio. E, quando a noite traz suas sombras, invocamos a Mãe. Sob a vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. A intercessão é uma trama de luzes que atravessa as horas. Não raro, a experiência com os santos corrige extremos. Se caímos na frieza racionalista, Teresa nos reconduz ao coração. Se escorregamos para a emotividade sem raiz, Miguel nos chama ao combate disciplinado. Se vacilamos entre culpa e autoindulgência, Padre Pio nos aponta a via estreita da contrição e do propósito firme. E, assim, o domingo se vê transfigurado por essa companhia. A missa não é evento isolado, mas ápice de uma semana conversada com o céu, ao levar intenções para o altar a saúde da mãe, o trabalho incerto, a conversão do amigo. Levamos também a certeza de que os santos se juntam ao nosso Santo, compondo com a Igreja Peregrina um único louvor não cotidiano. Jaculatórias, curtas, se tornam flechas certeiras. Quando a ansiedade aperta o peito, sussurra: "Jesus, eu confio em vós." Quando a tentação se insinua, repita: "São Miguel, defendei-me no combate." Quando tarefas e ruídos dispersam a mente, diga com Teresa: "Só Deus basta." Essas palavras, lançadas com fé, são como chaves que abrem janelas na alma. Não é magia. É memória viva da presença, repetidas com o coração humilde, alinham o interior com a vontade de Deus, aquecem a caridade, afiam o discernimento. Aos poucos, você percebe que a reação automática vai cedendo espaço à resposta orante, que a irritação perde terreno para a mansidão, que a pressa se curva ao compasso do Espírito. A comunhão dos santos nos lembra que a Igreja não é um museu de relíquias, mas um organismo vivo. Há feridas? Sim. Há pecados e escândalos que nos doem, mas também há essa reserva invisível de fidelidade, esses irmãos que intercedem, esses testemunhos que nos puxam para cima quando o desânimo sugerir desistência. Levante os olhos. Há uma nuvem de testemunhas torcendo por você. Não aplaudem o nosso desempenho. Sustentam a nossa perseverança. Eles sabem, por experiência, que a graça é suficiente e que a santidade é possível. E, com eles, repetimos de coração inteiro: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Padre Pio nos ensine a constância, que Teresa nos conduza para dentro, que São Miguel nos defenda da soberba e que, sustentados por essa família do céu, aprendamos a transformar cada domingo em semente de eternidade lançada no solo da semana. Agora, entre comigo em oração, não tenha pressa. Onde você estiver, assuma uma postura de fé. Se puder, faça o sinal da cruz com reverência, porque nele confessamos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Diga com simplicidade: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspire profundamente e reconheça que o fôlego que entra é dom. Pai, eu creio que estás aqui, não apenas em todos os lugares como Senhor do Universo, mas aqui, no pobre aposento do meu coração. Eu te adoro, te bendigo,
e me coloco na tua presença. Jesus, Filho amado, eu te acolho como meu Senhor. Espírito Santo, doce hóspede da alma, vem e ordena meu interior e o criou. Aumenta minha fé. Deixe que a gratidão faça as primeiras palavras. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo corpo que se levanta, pela mente que desperta, pelo coração que insiste em amar. Obrigado pela família, pelos amigos, pelos que me sustentam e pelos que me desafiam a crescer. Obrigado pelo trabalho, pelo estudo, pelo pão, pelas oportunidades e até pelas esperas que educam. Obrigado pela tua igreja, pela Eucaristia que alimenta, pela palavra que ilumina, pela presença de Maria que nos conduz a Cristo. Obrigado pelas lutas de ontem, que se tornaram lições, e pelos sinais discretos da tua fidelidade, que às vezes só percebo quando anoitece. Hoje quero começar lembrando, tudo é graça. Peja. Então, a graça da verdade, Senhor, eu me examino diante de ti, nem tudo em mim está ordenado, reconheço impaciências, omissões, momentos em que falei sem caridade, desejos desregrados, pensamentos que alimentei sem te consultar. Tende piedade de mim, Senhor, porque pequei. Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração semelhante ao teu, pelo teu sangue derramado na cruz. Lava a minha culpa, quebra as cadeias que me prendem, cura memórias que ainda me ferem, e eu renuncio. Em teu nome, a todo desânimo, vaidade, inveja, dureza, impureza, mentira e autossuficiência. Onde abundou o pecado, faz superabundar a graça. Hoje escolho recomeçar, abraçado à tua misericórdia. Agora, consagre o dia. Jesus, eu te entrego minhas horas. Quando eu trabalhar, trabalha comigo. Quando eu estudar, senta-te ao meu lado. Quando eu falar, disciplina a minha língua. Quando eu decidir, ilumina minha consciência. Eu te consagro as tarefas visíveis e as invisíveis, os encontros marcados e as surpresas, a rotina que me testa e os sonhos que me movem. Coloca ordem no meu tempo e prioridade no meu amor. Que cada compromisso seja vivido como vocação, não como fuga. Dá-me sabedoria para distinguir o que devo fazer do que posso adiar e coragem para fazer o bem quando for mais fácil agradar. Derrama sobre mim a unção da perseverança para que eu não desista no meio do caminho. Apresente as pessoas. Senhor, eu te ofereço os que amo e os que me custam amar. Guarda minha casa sob o teu preciosíssimo sangue. Abençoa o minha cônjuge. Fortalece o nosso sim. Sela nossos pensamentos na tua verdade. Abençoa meus filhos. Se os tenho, que cresçam em estatura, sabedoria e graça, e que a fé seja sua herança mais rica. Abençoa meus pais, meus avós, meus irmãos, meus amigos e aqueles por quem me pediram oração. Eu perdoo em teu nome quem me feriu e peço perdão a quem feri. Reina nas nossas conversas, visita as nossas necessidades, cure as nossas feridas. Maria, Mãe, cobre-nos com teu manto, Santo Anjo da Guarda. Sê minha companhia fiel, São Miguel Arcanjo. Defende-nos no combate, coloque sob a luz divina o que te preocupa. Jesus, confio-te as contas a pagar, a saúde frágil,
a vaga de emprego, os exames e relatórios, as portas que ainda não se abriram. Conduz-me pelos caminhos da tua providência. Se for da tua vontade, abre as portas certas. Se não for, fecha-as com carinho e dá-me entendimento. Eu te peço um coração livre da ansiedade, que eu não corra diante da tua graça, nem fique atrás por preguiça ou medo. Ensina-me a caminhar no teu ritmo. Lembra-me, ao longo do dia, que a tua presença é meu lugar seguro. Eu escolho confiar. Peça também a pureza do olhar. Senhor, consagra meus sentidos. Que meus olhos não busquem o que entristece o teu coração. Que meus ouvidos não se comprazam com a maledicência. Que minha boca proclame a verdade temperada pela caridade. Que minhas mãos trabalhem com justiça. Que meus pés te sigam e evitem caminhos de perdição. Livra-me das ocasiões de pecado e dá-me prontidão para os sacramentos, especialmente a confissão. Quando eu tropeçar, faze do meu corpo um templo vivo. Vem, Espírito Santo, e estabelece uma custódia de paz sobre meus pensamentos. Onde houver dispersão, dá foco. Onde houver dureza, dá mansidão. Onde houver tibieza, reacende o zelo. Se é possível, alimente a alma com a Eucaristia, ou, ao menos, o desejo dela. Jesus, eu creio que estás real e verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Se hoje eu te receber, faz do meu coração um sacrário. Se hoje eu não puder, recebe meu desejo ardente e une-o à missa celebrada em todo o mundo. Que o meu domingo, Páscoa semanal, seja preparado desde já. Ensina-me a santificar o dia do Senhor. Participar da missa com atenção, repousar com dignidade. Dedicar tempo à família e à caridade. Que essa decisão não seja peso, mas respiração, não imposição, mas encontro. No teu altar encontro força para viver o restante dos dias com retidão. Peça um dom concreto para a jornada. Espírito Santo, concede-me hoje sabedoria para escolher, fortaleza para sustentar o que escolhi, conselho para orientar quem me procura, ciência para reconhecer teus rastros na criação, piedade para permanecer em oração, temor de Deus para não me afastar do teu amor. Dá-me também o dom humilde da alegria, não a euforia que passa, mas a alegria firme de quem sabe a quem pertence. Se eu cruzar com alguém ferido, dá-me compaixão. Se eu cruzar com alguém arrogante, dá-me paciência. Se eu cruzar com alguém que precisa de verdade, dá-me franqueza com doçura. Encerrando, consagre tudo ao coração de Jesus por Maria, coração de Jesus. Eu te ofereço este dia minhas orações, obras, alegrias e sofrimentos, em reparação pelos pecados, pela santificação da Igreja e pela salvação das almas. Maria Santíssima, caminho seguro até Cristo, toma-me pela mão, ensina-me a dizer, fia-te com coragem, que eu viva hoje como quem já experimenta as primícias do céu, com os olhos na eternidade, os pés firmes no dever de cada hora. E, antes de partir, abençoa. Senhor, quem me ouvirá minha voz? Quem cruzará meu caminho e quem depende, de algum modo, da minha fidelidade? Que tudo em mim seja teu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Há momentos em que precisamos não apenas ouvir as promessas de Deus, mas colocar-las na boca.
como quem bebe água viva em meio ao deserto. A fé nasce do ouvir, sem, mas amadurece no dizer que concorda com o que Deus disse. Quando declaramos a palavra, não estamos tentando convencer o céu. Estamos deixando que o céu convença o nosso coração. Roger. Portanto, levante comigo um coro de proclamações. Não é autoajuda piedosa. É consentimento à verdade que não muda. Imagine que cada frase é uma semente lançada no solo da alma, onde houver medo, cairá como bálsamo. Onde houver confusão, será bússola. Onde houver cansaço, será pão. E eu declaro, em nome de Jesus, que não estou sozinho, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Is 41, cheiro. Se o medo sussurra cenários de derrota, eu respondo com a presença de Deus. O medo prevê catástrofes. A promessa providencia companhia. Eu não caminho por conta própria. Aquele que sustenta o universo sustenta meus passos. Quando a ansiedade começar a apertar o peito, eu direi: o Senhor está comigo, Ele me fortalece e me ampara com a sua destra vitoriosa. Eu não sou governado por pânicos, sou guiado por promessas. E a promessa do Altíssimo não expira com o relógio, permanece fiel. Quando eu vacilo, eu declaro que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. SL 23, não me faltará sentido, porque Ele me conduz por veredas justas. Não me faltará perdão, porque sua misericórdia me persegue com paciência. Não me faltará coragem, porque sua vara e seu cajado me dão segurança, ainda que eu atravesse vales escuros. Não ficarei refém das sombras. A luz do pastor caminha à frente, onde a vida montar mesas de escassez. Deus prepara mesa de abundância diante dos meus inimigos, e se pensamentos intrusivos tentarem roubar a paz, eu lembrarei. Minha cabeça é ungida com óleo, meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Eu declaro que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e fui chamado segundo o seu desígnio. Reme 8. Ashba. Nem tudo que me acontece é bom, mas tudo pode ser transformado para o bem quando colocado nas mãos do oleiro. Eu não romantizo feridas, mas também não as absolutizo. O Senhor escreve reto por linhas tortas e, enquanto eu confio, Ele costura sentido no tecido do tempo. Perdas não serão meu epitáfio. Serão sementes de ressurreição. A espera não será apenas incômodo, será escola, e aquilo que hoje não entendo se tornará testemunho amanhã. Quando a graça conectar pontos que agora me parecem soltos, eu declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Os ataques espirituais não me definem. A unção que recebi me guarda. Eu visto hoje a armadura de Deus, verdade que me cinge, justiça que me protege, Evangelho da paz que me dá passos firmes, fé que apaga dardos inflamados, salvação que guarda a mente, palavra que corta as mentiras. E F6, 10到17, eu não lutarei com armas de carne, mas com obediência. Não responderei à provocação com orgulho, mas com mansidão enérgica. O inimigo pode rugir. Eu permanecerei sob o rugido do leão de Judá, que é superior a qualquer ameaça. Eu declaro que a minha fraqueza não é obstáculo para Deus, é espaço para a sua força. Basta-te a minha graça. 2 Cor 12. Zil.
onde descubro limites, encontrarei socorro. Onde falhei ontem, viverei hoje um recomeço. A vergonha não terá a última palavra. A misericórdia terá. Eu me levanto não porque sou impecável, mas porque sou alcançado. E, alcançado, levanto outros. O Espírito Santo, derramado em mim, transforma derrotas antigas em degraus. Por isso, não desistirei de caminhar, de confessar, de recomeçar quantas vezes forem necessárias. O santo não é o que nunca cai, é o que sempre se levanta pela graça. Eu declaro que minha mente é renovada pela palavra. Pensamentos de derrota não ditarão meu humor. Pensamentos de céu reorganizarão meu interior. Eu aprendo a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Cor 10. Quando a acusação levantar dossiês do passado, eu lembrarei que a cruz emitiu sentença. Quando o perfeccionismo exigir performance, eu responderei com filiação. Sou amado antes de produzir. A minha identidade não é função, é pertença. Eu pertenço a Cristo. E pertencer libera do vício do aplauso, da tirania do medo, da oscilação cruel entre euforia e desânimo. Eu caminho com um passo de filho. Eu declaro que sobre minha casa repousa a bênção do Altíssimo. O sangue de Cristo sela portas e janelas, purifica palavras e silêncios, protege entradas e saídas. O perdão será nossa língua oficial. A verdade, nosso acordo. A paciência, nossa escola. No conflito, não gritaremos mais alto, desceremos mais fundo. Até a raiz do amor, eu profetizo reconciliação onde houve afastamento, respeto, onde houve dédain, ternura, onde houve aspereza. E se as finanças estiverem apertadas, pedirás sabedoria, ordem e generosidade. O Senhor é meu provedor. Ele abre portas que o meu currículo não alcança e fecha portas que parecem boas, mas seriam armadilhas. Ele é pai, não improvisa com os filhos. Eu declaro que o meu domingo será Páscoa semanal. Participarei da missa com atenção. Receberei o pão vivo com fome. Descansarei com dignidade. Visitarei quem precisa. Darei tempo de qualidade a quem amo. O primeiro dia reorganizará os outros 6. O altar será meu eixo. A palavra, minha direção. A caridade, meu termômetro. Não farei do descanso desculpa para a preguiça, nem do trabalho álibi para a indiferença. Santificar o dia do Senhor não encolhe minha vida, a expande. Onde o mundo mede sucesso por produtividade, eu medirei por fidelidade, e a fidelidade se aprende de joelhos. Eu declaro que não viverei refém de opiniões. Buscarei conselhos, sim, mas minha bússola é Cristo. Se aplausos vierem, não subirei no pedestal. Se críticas vierem, não o desabarei no chão. O meu coração estará ancorado no coração de Jesus e, ancorado, serei livre para servir sem cálculo. O Moshe Máscaro perseverar sem plateia. A santidade não é palco, é cozinha, oficina, estrada. É fazer o bem quando ninguém está olhando, é manter acesa a chama da oração quando nada se sente, é responder com um sim pequeno, fiel e diário. Até que a soma desses sims desenhe um caminho luminoso. Eu declaro que hoje verei sinais de Deus nas pequenas coisas, no abraço que me surpreende, na porta que se abre sem barulho,
na coragem que aparece na hora certa, na paz que não tem explicação. Eu vigiarei com gratidão e, ao chegar à noite, recolherei os rastros do Senhor ao longo do dia, para que a memória do bem alimente a esperança de amanhã, porque o Deus que começou a boa obra não a abandonará no meio. Ele a levará ao cumprimento. Fi un lieu. Por isso, mesmo sem ver o quadro inteiro, eu confiarei. E, confiando, eu proclamarei: o Senhor é bom, eterna é sua misericórdia. Ai, se hoje a tentação for acreditar que essas palavras são apenas bonitas, eu as repetirei mais uma vez, devagar, até que a verdade desça da cabeça ao coração. Promessas não são slogans, são pactos. Declarações não são gritos ao vento, são respostas de quem acreditou. Por isso eu digo, diante do céu e da terra, eu pertenço a Jesus Cristo. Ele é meu Senhor, meu pastor, minha paz, minha fortaleza, meu descanso e meu futuro. E tudo que eu for viver hoje, escolhas, encontros, desafios, acontecerá debaixo dessa bandeira. Caminharei como quem sabe que é amado, escolhido e enviado. Onde eu pisar, a esperança pisará comigo. Há dias em que a alma parece um armário desorganizado. Tudo é importante, tudo é urgente, tudo pede atenção ao mesmo tempo. Nessas horas, não é mais informação que precisamos. É sabedoria. A sabedoria não multiplica tarefas. Depura. Ela não inventa um atalho mágico, mas abre uma estrada simples e caminhável. Hoje quero propor um caminho de 3 passos, que cabe em qualquer rotina, do executivo ao estudante, da mãe que corre atrás de prazos ao idoso que luta com a solidão. Priorizar o essencial, praticar a bondade concreta e estabelecer um ato de fé. Sempre que a realidade apertar, 3 movimentos. Um compasso. Quando esse compasso governa o dia, o coração deixa de ser refém do improviso e passa a viver como discípulo em missão. Priorizar o essencial começa por um exame honesto. O que é central diante de Deus? E o que é apenas barulho? Muitos de nós acordamos abrindo notificações, mas a alma deseja abrir o sacrário interior. Se você começa o dia com essencial oração breve, palavra de Deus e intenção reta, o resto se ordena ao redor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Memas 6. Saint-Saëns não é poesia, é método espiritual. 15 minutos de silêncio valem mais do que 2 horas de correria ansiosa. Esse primeiro gesto entrega a Deus a chave do dia e impede que urgências alheias se tornem senhores do seu coração. Depois, priorize pessoas antes de projetos. Gente não é obstáculo, ou é destino. Um trabalho feito com excelência e sem amor não toca o céu. Uma tarefa comum executada com caridade torna-se oferenda. O essencial também pede dizer não com serenidade. Nem tudo cabe em honra. O Espírito Santo ensina a discernir quais boas obras são para agora e quais precisam esperar. Quem prioriza o essencial perde menos tempo consertando estragos feitos pela pressa. Praticar a bondade concreta é a segunda âncora. Bondade. Sem mãos e pés, vira ideia simpática. O Evangelho, porém, tem cheiro de pão e toque de abraço. A santidade não é uma teoria suspensa. É encarnação. Se você quer ver Deus na sua rotina, coloque atos de amor no seu roteiro. Escolha, desde cedo, um gesto visível de caridade,
uma ligação para quem está só, um perdão oferecido antes que a mágoa amadureça, um elogio verdadeiro para levantar alguém. Uma ajuda prática, sem anunciar trombetas. Lembre-se, a caridade começa em casa e transborda para a rua. Talvez baste ouvir com atenção o colega que sempre fala demais, porque ninguém o escuta. Talvez baste dividir um lanche, a vez, orientar com paciência, agradecer o serviço esquecido de quem limpa seu espaço. A bondade concreta cura ambientes, é cura por contágio, onde a gentileza entra, a dureza perde território. Onde a ternura se oferece, a suspeita desfaz a arma. Nas tensões grandes, a caridade organiza o caos em torno de prioridades do reino. Conservar a dignidade, proteger os pequenos, promover a verdade sem humilhar. A bondade não romantiza problemas, mas escolhe responder como Cristo responderia. Em termos espirituais, é a melhor apologética. O bem praticado com constância evangeliza mais do que discursos inflamados. Quem vê o amor em ação pressente a presença de Deus e fica menos resistente à verdade. O terceiro passo é estabelecer um ato de fé. Sempre que a realidade apertar, chamo de ato de fé, um gesto interior, se é possível exterior, pelo qual você decide confiar e agir de acordo com essa confiança, mesmo que as emoções digam o contrário. Pode ser rezar um Jesus, eu confio em vós, diante do e-mail difícil. Pode ser uma visita silenciosa ao Santíssimo entre tarefas. Pode ser entregar uma conta a Deus assinando com prudência o que depende de você. Pode ser segurar a língua quando a vontade é responder no mesmo tom. O ato de fé não paralisa. Orienta, ele lembra a alma quem está no trono. Em vez de reagir a tudo, você responda e responde como filho. É aqui que a graça transforma o pânico em perseverança. Quantos casamentos foram salvos por quê? No momento da explosão, um dos dois escolheu 1 minuto de oração antes de falar? Quantas decisões profissionais se endireitaram porque alguém, antes de aceitar a oportunidade sedutora, perguntou: Senhor, é teu? O ato de fé desloca a conversa do medo para a confiança. Ai, quando a confiança entra, o Espírito Santo tem espaço para inspirar soluções que você não veria sob o domínio da ansiedade. Ao unir esses 3 movimentos, você notará mudanças concretas. A agenda ficará mais enxuta e, paradoxalmente, me fecundar, porque o essencial não se mede por volume, mas por fidelidade. Você experimentará menos culpa difusa e mais arrependimento específico, seguido de passo claro, confissão, reparação, recomeço. Os relacionamentos ganharão qualidade, pois a bondade concreta desmonta defesas e abre canais e, sobretudo, a alma ganhará musculatura espiritual. Cada ato de fé é uma musculação do coração. A obediência cotidiana forma heróis silenciosos. O mundo talvez nunca os aplauda, mas o céu os reconhece e derrama sobre eles um perfume de paz que as circunstâncias não conseguem roubar. Talvez você argumente, mas eu tenho pouco tempo. Minhas responsabilidades me engolem. Justamente por isso, essa tríade é para você. Priorizar o essencial não aumenta peso, redistribui. A bondade concreta não exige um novo departamento. Ela acontece no trajeto que você já percorre. O ato de fé não demanda horas. Pede segundos qualificados. É espiritualidade para pais que acordam de madrugada, para motoristas no trânsito, para quem equilibra contas, para quem
luta com dores. É caminho de gente real. E é caminho católico até a raiz. Nasce da oração, alimenta-se da Eucaristia, verifica-se na caridade, sustenta-se na comunhão com a Igreja. Não é autoaperfeiçoamento, é resposta à graça sem graça. A tríade vira moralismo. Com graça, vira vida nova. Convém lembrar, sabedoria prática não dispensa a cruz, ensina a carregá-la com propósito. Haverá dias em que o essencial parecerá invisível, em que a bondade parecerá não ser correspondida, em que o ato de fé parecerá cair no vazio. Não desista. A fidelidade tem tempo próprio para florir. Deus trabalha em silêncio. Ele planta em manhãs comuns sementes que brotarão quando você nem estiver olhando.